Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Cais. Sou grato a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã, que acompanha esses devocionais. Espero que esteja te auxiliando a fazer um estudo diário da revista da Escola Bíblica Dominical, das lições da nossa editora Betel. Sou grato a Deus, louvo ao Senhor pela vida do nosso superintendente, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero do fundo do meu coração que cada um tenha tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para mais um estudo devocional, orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da revista Betel, da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação para a lição que será ministrada no domingo. O texto bíblico, orientado pela leitura complementar para o dia de hoje, está na carta de Paulo aos Efésios, no verso 7 e 8, que diz assim: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Aleluias! Meus irmãos, nós estamos nos preparando para a lição de número 7 do terceiro trimestre, que tem por título Miqueias, um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os profetas menores, que são 12. Nós já estudamos o livro do profeta Osés, nós já estudamos o livro do profeta Joel, nós já estudamos o livro do profeta Amós, nós já estudamos o livro do profeta Obadias, nós já estudamos o livro do profeta Jonas, e ao longo dessa semana nós estamos nos debruçando sobre a vida e o ministério do sexto profeta, que é o profeta Miqueias. Esses devocionais, eles são diários. Eu tento deixar o vídeo com cerca de 10 a 20 minutos para que a gente faça uma meditação diária nas nossas lições. Então, ao longo desta semana, nós já vimos muita coisa acerca da nossa lição e acerca do livro do profeta Miqueias. Então, se você ainda não assistiu, assiste todos os vídeos para você compreender melhor. Possa ser que eu fale alguma coisa aqui que a gente já explicou anteriormente e que você fique com dúvida. Ao longo dessa semana, nós já estudamos o capítulo 1 até o capítulo de número 5 do livro do profeta Miqueias. Então, nós vimos que o versículo 1 do capítulo 1 do livro do profeta Miqueias nos situa dentro do período e do local onde ele profetizou, porque vai dizer que o profeta é de Moresete e profetizou durante o período dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Isso coloca ele ali dentro dos anos 700 e alguma coisa. Houve uma movimentação muito grande de profetas nesse período, dado a degradação, a apostasia, a idolatria, a prostituição de Israel com outros deuses, né? O reino do sul, que tiveram alguns reis bons, né, passou a sofrer influência do reinado do norte, que durante toda a sua existência foi um reinado perverso, né? Então Deus movimentou os profetas para anunciar juízo, exortação, conserto, né, sobre o seu povo. Vimos que a profecia do profeta Miqueias foi direcionada a Jerusalém, né, que é a capital do Reino do Sul, e Samaria, que era a capital do reinado do norte. Vimos que Deus se coloca como testemunha dos atos pecaminosos do seu povo, de maneira que o juízo, a sentença era inevitável, porque o mesmo que iria julgar a causa era também testemunha, e testemunha fiel. Os olhos do Senhor contemplam
todas as coisas. No verso 9 do capítulo 1, nós vimos que, porque as feridas de Samaria são incuráveis, e o mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então, o reino do sul passou a sofrer influência, né, da apostasia do reino do norte. No capítulo de número 2, nós falamos um pouco sobre a ganância, né, dos líderes de Israel. Nós tínhamos uma liderança que seguia pelo caminho ruim, nós tínhamos sacerdote que não se posicionava em ensinar o povo à luz da palavra de Deus, e nós tínhamos uma elite que detinha a riqueza, que naquele tempo vinha propriamente da terra, das terras, do terreno, né, que oprimia o povo por mais terra. Então eles se apropriavam da herança do povo para adquirir mais terra. Tendo mais terra, o povo teria que trabalhar para eles para poder plantar e se alimentar. E quando a causa chegava na justiça, os juízes também eram comprados. Então nós lemos lá no capítulo 2, ai daqueles que ainda no seu leito, ou seja, logo pela manhã, imaginam a iniquidade e planejam o mal. Ao amanhecer eles praticam, porque têm poder para tanto. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, e a uma pessoa e a sua herança. Falamos até que essa narrativa nos faz lembrar muito de Nabote e Acabe. Ele, tendo um palácio, se interessou pela vinha de Nabote. Né? Falamos também sobre os falsos profetas, ainda no capítulo 2, né? Aquele cenário, a conservação daquele cenário implicava que os verdadeiros profetas não profetizassem, não denunciassem aqueles pecados. Então lá no verso 6 do capítulo 2 diz, eles dizem, não profetizem. Né? No capítulo 3, nós vimos que a mensagem do profeta Miqueias vai aos governantes e também aos falsos profetas. Dentro desse contexto, nós vemos uma palavra interessante, porque no 7 e no 8 diz assim, os videntes serão envergonhados e os adivinhos serão humilhados, todos eles colocarão a mão sobre a boca, porque não haverá resposta de Deus. Aí no verso 8 diz, quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, cheio da justiça e da força, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Nosso compromisso precisa ser com a palavra de Deus. Se nós tivermos um compromisso em pregar a verdade, em pregar a palavra de Deus, o Senhor irá nos encorajar e o Senhor será a nossa força. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 4, nós vemos uma mensagem de esperança, de restauração. O Senhor, ele vai dizer que mesmo diante desse cenário tão horrendo, né, havia uma promessa de restauração àqueles que permanecessem fiel. No verso 5 do capítulo 4 diz, porque todos os povos andam, cada um em nome do seu Deus, mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor, nosso Deus, para todo o sempre. Aleluia. Quando nós olhamos ao nosso redor, irmãos, está tudo pervertido, tudo invertido, inverter os valores, né? Ninguém atenta para a palavra de Deus, né? A promiscuidade, a lascívia, a prostituição, o roubo, o furto, a corrupção, né? Quanto gasto, quanto desperdício de dinheiro público, né? Mas nós aguardamos no Senhor, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. No capítulo de número 5, é um texto messiânico que aponta para a vinda de Cristo, que fala, a partir do verso 2, e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, de Belém viria o Messias. Então, a partir de agora, nós vamos ver o capítulo 6 e o capítulo 7, e assim encerraremos, né, todo o estudo do livro do profeta Miqueias. Espero que você esteja lendo na sua casa, eu estou lendo aqui na minha casa, para que nós possamos compreender essa mensagem tão rica
e edificante. No capítulo 6, o profeta volta a anunciar o juízo ao povo de Israel. Vale lembrar, né, que o juízo viria ao reinado do norte pela Síria, durante o reinado do rei Oséias, né, e viria ao reinado do sul durante o reinado de Joaquim, né, através do império dos caldeus. Cerca de 100 anos após de cair o reinado do norte, veio também a cair Jerusalém. Então ele volta a reforçar, né, o juízo sobre essas cidades e passa a questionar o que fez o seu povo a se desviar do Senhor. E é interessante que no verso de número 7 diz assim: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiro, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Olha o verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom, e o que o Senhor pede de você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Não adianta nós tentarmos preservar uma liturgia de adoração a Deus se o nosso coração está distante do Senhor. Não adianta nós estarmos na igreja às segundas-feiras, às terças-feiras, às quartas-feiras, às sextas-feiras, ao domingo pela manhã, ao domingo à noite, se nós não limparmos o nosso coração das impurezas praticadas pelo pecado. A palavra de Deus, ainda hoje, precisa nos limpar dos nossos pecados. Aí sim, o Senhor receberá o nosso culto da segunda-feira, o nosso culto da terça-feira, o nosso culto da quarta-feira, o nosso culto da sexta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite. O nosso trabalho, a nossa liturgia será de adoração ao Senhor. O Senhor estava rejeitando os sacrifícios de animais, porque o seu povo adorava a Ele com sacrifício, mas a sua conduta, o seu andar estava distante do Senhor. É por isso que o título da nossa lição é um viver de acordo com os caminhos do Senhor. Nesse momento do nosso estudo, é necessário que a gente jogue luz a esse fato. O grande teor da mensagem do Miqueias é que o seu povo, o povo de Deus, precisa caminhar à luz da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo de número 7, aí eu só quero ressaltar com os irmãos o que ele diz no verso 8, né? É uma pergunta. Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? E ele também dá a resposta: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, é tempo de a gente voltar para a nossa vida para esse versículo, né? De a gente voltar a praticar a justiça, de a gente voltar a amar a misericórdia e de caminhar humildemente com o Senhor, né? Sem soberba, sem exaltação, mas reconhecendo que toda boa dádiva vem do Senhor. Nada que nós temos, nada que nós fazemos dentro ou fora da obra do Senhor, da casa do Senhor, provém de nós mesmos. Tudo vem do Senhor. No capítulo de número 7, ele vai destacar a corrupção moral de Israel, dizendo: desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Então ele vai evidenciar esse conceito de retidão, né? O profeta Miqueias, ele é considerado entre os estudiosos, né, juntamente com o profeta Isaías, o profeta Amós e o profeta Oséias, como o profeta ético. Por quê? A mensagem desses profetas é revestida de uma veemência muito grande quanto ao aspecto moral, de caminhar com Deus, de andar à luz da palavra do Senhor. A transformação que Deus faz em nós é para refletir na sociedade, na nossa conduta, no nosso trabalho, dos nossos vizinhos. Se nós batemos boca com o nosso vizinho, discutimos com a nossa família, está sempre brigando, é inevitável que se faça o questionamento de que palavra é essa que nós estamos estudando, de que igreja é essa que nós estamos frequentando, que não muda o nosso comportamento. Então esses profetas vão trazer uma palavra, uma mensagem de mudança de comportamento.
né? Então lá no verso 6, é interessante que ele vai dizer: porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa, né? Esse texto, ele é replicado por Jesus em Mateus, no capítulo 10, do 35 ao 36, eu não vou ler, porque o vídeo já está ficando muito extenso, mas eu quero jogar luz ao verso de número 7, que diz: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O cenário que o profeta Miqueias descreve é o cenário do juízo, onde aquela confusão do juízo de Deus estava dividindo a própria casa, né? As pessoas não estavam entendendo por que aquilo estava acontecendo, mas o profeta, ele decidiu olhar para o Senhor e esperar na salvação que vem do Senhor. No verso 18 diz: quem é semelhante a ti, Deus, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do remanescente da tua herança? Perceba, meus irmãos, para nós encerrarmos, que junto com a mensagem de juízo, vem a mensagem também de misericórdia, fazendo jus ao significado do seu nome. Quem é como Jeová? Isso nos leva diretamente para o texto da leitura complementar em Efésios, capítulo 2, no verso 7 e 8. Vou ler só o 8, que diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Antes de levar juízo, o Senhor já dá demonstração da sua misericórdia. Aleluia. Meus irmãos, é pela graça. É pela graça que nós levantamos nesta manhã. É pela graça que o Senhor nos dá essa palavra, que nos dá força, que nos dá vigor. É pela graça que nós aguardamos na nossa salvação. É pela graça do Senhor. Nós fomos encontrados em pecado e abominação, mas a graça do Senhor nos alcançou. Que esta palavra traga alegria à sua vida, ao seu dia. Traga vida ao seu dia. Fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Que Deus possa falar melhor aos nossos corações. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui, quem sabe para um resumo de tudo que nós estudamos ao longo desta semana. Que Deus te dê uma sexta-feira de bênção e de vitória, em nome de Jesus. Fique com Deus.